Café Atômico, episódio 7. Agora a gente vai te massacrar, né? Te pergunto. Agora deixa eu massacrar o Bruno. Bom dia, pessoal! Estamos começando o episódio 7 Do Café Atômico. E hoje eu vou ser bombardeado de perguntas aqui. Estamos ansiosos. Vamos massacrar o menino da drenagem hoje. Porque hoje nós vamos falar sobre drenagem. E como eu sou o menino da drenagem aqui, que faço os projetos, as meninas estão cheias de dúvidas e vão... Que cheio de A dúvida, gente é as meninas da drenagem. Não, gente, deixa eu contextualizar vocês. A gente estava falando sobre enchente, sobre alagamento, cidades e tudo mais. E a gente levantou aqui outro dia umas questões sobre dimensionamento do projeto de drenagem, se o jeito que é feito é correto, projetando para o futuro. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que a gente achou que era um assunto interessante, apesar de ser um pouco técnico. Vou tentar não ser super técnico. A gente vai fazer o papel de vocês, basicamente, enchendo o Bruno de perguntas e ele vai tentar responder o menos técnico possível. Tem que responder em 30 segundos. Nossa! É tipo... Não, porque se deixar, ele vai... Nossa, Tá Esse é o bom. limite. Tá, então eu quero começar o assunto contextualizando como que a gente faz projeto de drenagem. O princípio do projeto de drenagem é trabalhar com uma vazão, então a gente precisa dimensionar para uma determinada vazão, de chuva no caso. E aí o grande problema que os hidrologistas, os meteorologistas se debruçam a vida inteira para descobrir é como dimensionar essa vazão de chuva. Que chuva é essa? A vazão de chuva é a quantidade de É isso que chuva. eu ia falar. A pessoa que não entende o que é vazão pode traduzir para volume? Para volume. É um volume. quantidade? Vazão não é volume, mas sim, é uma quantidade. Quantidade. Para Pelo- ele entender. Pelo tempo. Tá. Então, assim, é um volume que cai, um volume de chuva que cai em um determinado período. Ok, ótimo. Definido, ótimo. Então, o grande problema de lidar com esses efeitos meteorológicos e hidrológicos é a incerteza. Porque se eu te perguntar assim, nós estamos aqui em Paulínia, quanto chove em média? Em média com relação a quanto? Com relação a que período? A quando? A gente vai falar de uma média, por exemplo, de janeiro a março, que é um período chuvoso de verão, Média anual. ou uma média anual, que vai pegar período seco e chuva. Então, isso é muito difícil de fazer. Então, o que acontece, o que os hidrologistas trabalham é com médias históricas. Então, você tem postos de coleta, de análise mesmo, que é bem simples, na verdade. Quando a gente fala parece complicado, mas é bem simples, que você mede a chuva que cai num determinado período. Então você deixa lá um copinho graduado, né, para você conseguir medir, e você mede todo dia quanto de chuva caiu naquele dia. E você tem postos, né, de coleta, estações que fazem essa medição e que vão fazer essas médias históricas por muito tempo. E assim, quando a gente fala muito tempo, Ao longo de anos. décadas. Tipo, a gente não consegue falar de uma média de 2 anos. Porque se a gente lembrar, por exemplo, 2013 e 2014, foi um período aqui no estado de São Paulo, pelo menos, região sudeste e sul, foi um período de seca muito grande, a gente teve uma escassez hídrica imensa, então a gente teve nesse período uma média de precipitação muito baixa. Mas não necessariamente condiz com a realidade de décadas. Correto. Mas Exatamente. isso está sendo feito constantemente? Essa Essa medição, contagem, sim, ela é feita constantemente. Sempre ela está acontecendo. Sim, Tá. os postos vão sempre sendo alimentados com dados. Diga. Mais alguém? Tudo bem. E essa média, ela é levada em consideração quando você vai calcular a vazão para dimensionar o projeto de drenagem. Tá. E a pergunta que eu quero te fazer. Nossa, muito parecendo entrevista. A jornalista. Bruno, a pergunta que eu quero te fazer, valendo R$1 milhão, é: se isso muda ao longo do tempo, e se isso é medido ao longo de décadas, os métodos para fazer
cálculos de dimensionamento das redes da drenagem são os mesmos utilizados há 20 anos atrás? Esse é justamente um ponto onde as pessoas, os técnicos discutem, que é a equação de chuvas, que eu ainda não cheguei aí nesse ponto, você pulou uma etapa. Mas é que você vai ficar 15 minutos introduzindo. Só fazer a ligação. Não, calma. A gente vai fazer 2 vídeos, parte 1 parte 2. Onde os técnicos se debruçam nesse assunto, que é essas equações de chuva são eternas? Eu vou chegar na sua resposta daqui a pouco. Com esses dados, Essa é a primeira pergunta. com esses dados históricos de chuva, a gente precisa chegar em uma equação, precisa chegar numa expressão matemática que fala, para esse determinado período, eu vou ter uma precipitação X, eu vou ter uma chuva com um volume, uma vazão desse tamanho. E essas expressões, elas existem e são variáveis para determinadas regiões, porque justamente depende do histórico de chuvas. Então, aqui no estado de São Paulo, não vou nem falar no estado de São Paulo, aqui na cidade de Paulínia, a gente tem uma expressão para uma equação de chuvas e, sei lá, no Paraná e em Curitiba vai ter uma outra expressão, porque as chuvas são dos locais. Como essas expressões, elas dependem do histórico de chuvas que foi medido, elas muito provavelmente se desatualizam ao longo do tempo, respondendo a sua pergunta. Porque as expressões elas não mudam, elas não vão atualizando ao longo do tempo. Algumas mudam, isso depende também da região. Porque, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos uma concentração de institutos de pesquisa e de centros que fazem essas medições e que desenvolvem essas expressões. Então, tem gente estudando o assunto que pode ir atualizando. Então, você vai ter, sei lá, o DAEE, você vai ter órgãos, institutos de tecnologia, coisas que vão atualizar, vai propor, olha, com base nesse histórico aqui, atualizado, eu quero propor uma nova equação de chuvas para a cidade de Paulínia. As pessoas podem fazer isso. Só que depende Mas de depende estudo. de alguém. Depende de alguém. Tá, essa não é a minha pergunta. É só... Mas é só uma pergunta. Depende de alguém estar estudando isso e de dados, e esse é o principal, de dados que vão alimentar essas equações e essas expressões. Porque também não Mas adianta. é fácil. Ok, eu sou lá no instituto, não é a minha pergunta também, mas eu sou lá no instituto e aí eu falo, olha, tem novos dados aqui. Acho que deveria ser Acho que devemos atualizar. Tipo, vou lá e atualizo? Tipo, como que... Não, você publica um artigo, você defende o porquê que você deveria atualizar essas É porque, expressões. pelo que eu percebo, é muito difícil você, como um parâmetro é a quantidade de chuva para você fazer uma equação para dimensionar uma rede de drenagem, é muito difícil você pegar algo que condiz com a realidade a ponto de o projeto não ficar subdimensionado nem superdimensionado. Parece que vão ter períodos que ele vai estar subdimensionado porque não vai chover e vão ter períodos que vai estar, tipo, não vai aguentar a chuva porque... Sim, essa é a grande dificuldade estatística mesmo, de você trabalhar com essas médias históricas, porque você vai ter períodos de seca, períodos de cheia. Então... Você disse que pega o histórico, normalmente é o município que determina o tempo que você vai usar para esse cálculo e normalmente a gente usa 25, 50. Isso é um outro ponto que eu ia entrar aqui na Então calma, que eu conversa. não fiz minha pergunta. Então faz. Você pode não saber responder, but já que São Paulo é onde está concentrado o maior número desses órgãos, desses institutos e dessas pessoas que pesquisam e tudo mais, porque a gente ainda tem muitos pontos de alagamento justamente em São Paulo, no interior e nesse bolo. Porque aí a gente está falando de questões que vão muito além da drenagem, que eu acho que caberia inclusive um outro episódio para a gente fazer render o negócio.
mas isso diz respeito muito mais à urbanização do que à drenagem em si, porque a gente está falando de impermeabilização do solo, impermeabilização assim massiva do solo. Tem lugares que você não tem árvore, não tem nada, então isso é um fator, porque essa chuva, quando a gente equaciona, então assim, cheguei aqui numa expressão de chuva desse lugar. Nem toda essa chuva é convertida em escoamento superficial. Porque em alguns pontos Porque existe a infiltração do solo. Então, quando a gente vai fazer um projeto de drenagem, uma vez que a gente já entendeu que existem as equações de chuva, que a gente chega numa intensidade de chuva daquele local, vai haver outros dois fatores que influenciam diretamente nesse projeto, nessa vazão, que é a área do lugar. Então, se eu estou falando de uma área desse tamanhozinho ou do tamanho do município, são dimensões diferentes, vai ter uma vazão diferente. E tem um coeficiente de deflúvio, que é justamente essa relação do quanto que chove e do quanto que escoa. E o quanto infiltra, né? Sim, porque o coeficiente de deflúvio, ele teoricamente varia de 0 a 1, onde 0 não existe escoamento superficial, tudo que chove infiltra, então, que é muito difícil, né, porque alguma coisa vai escoar sempre. E o 1, né, o 100%, é justamente esse cenário de grandes centros urbanos, que você tem, não é exatamente 1, mas é muito próximo de 1, que é quase tudo que chove escoa, muito pouco infiltra no solo. Mas se a gente tem uma base de cálculo, justamente para dimensionar esse que escoa, para evitar as enchentes, claro, tem todo um problema de expansão urbana, de canalização de córregos e uma série de coisas, vamos deixar esse aspecto guardado aqui. Se existe todo esse cálculo para tudo que escoa e não está infiltrando, é justo ou não é injusto a gente dizer que esses incidentes de enchentes são resultados de projetos de drenagem mal desenvolvidos, mal dimensionados? Não necessariamente. Eu não diria que são mal dimensionados, eu diria que são dimensionados para o futuro, digamos assim. São dimensionados para uma condição que não é atual, eu diria, que não é a que se consolidou. Porque dentro desse cenário, por exemplo, de chuvas intensas no final da tarde, isso é diretamente relacionado com a urbanização, porque você tem a impermeabilização, você gera o fenômeno de ilhas de calor, e essas ilhas de calor, elas favorecem chuvas muito intensas num período muito curto, justamente no final da tarde. Então, isso é um fenômeno que é bem explicado já. E, levando em consideração o que a Carla falou, pensando num contexto de que, por exemplo, a gente vai fazer um projeto de um loteamento, de drenagem. A gente vai, tudo bem, utilizar os parâmetros do cálculo de chuva, usar o coeficiente de deflúvio. Vai chover uma quantidade e aquilo está sendo dimensionado para o que existe hoje. Tipo, hoje ali vai existir um loteamento, tudo bem, mas a maior parte da área em volta ainda é rural, ainda infiltra água. E isso daqui 100 anos? Sim. Tipo, como que vai estar a cidade daqui 100 anos? Hoje pode estar super bem, até por questões de mudanças climáticas. Às vezes tem chuvas que vão acontecer que a gente não consegue prever, porque vão lá no futuro, obviamente, né? Então, eu acho que é um ponto delicado e interessante, porque a gente não tem uma resposta. Vamos encerrar esse faz uma parte episódio 2. e a gente faz uma parte 2 continuando o assunto da drenagem, porque o assunto rende e é interessante mesmo, eu gosto de falar. então a gente faz uma parte 2 e a gente se vê na próxima. Coloca aí os comentários de vocês. Deixa a sua pergunta da drenagem. As dúvidas Bruno que vocês responde. tiverem e a gente responde na próxima. Bye! Bye!